Vamos orar pela iluminação do Espírito Santo, para que leiamos bem a palavra de Deus e que também ela seja exposta bem, conforme Deus requer. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela sua palavra que temos em nossas mãos, pela Bíblia, que transpassou os séculos e permanece fiel, completa, infalível, inerrante, perfeita e transformadora das nossas vidas. Muito obrigado pela sua palavra. Fala conosco, ó Pai, enquanto a sua palavra é lida. Fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas e me ajude a expor a tua palavra na dependência do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 10, do 10 ao 14, diz assim a palavra de Deus: Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O 15. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. Esta é a palavra do Senhor. Podeis assentar. Nós estamos terminando aqui uma série de mensagens relacionadas à família. Nós já falamos vários assuntos e hoje a ênfase é a convivência com o cônjuge descrente. Então isso acontece várias vezes na igreja, pode acontecer de uma pessoa cristã estar convivendo com um marido ou com uma esposa que ainda não conhece o Senhor. Como é que é esse relacionamento e quais são as orientações bíblicas para esse relacionamento? Mas antes de adentrar este assunto, eu gostaria de ir mais para a base, um pouco antes deste assunto. Quando dentro de casa os pais são incumbidos, não sei se assim se diz, incumbidos da responsabilidade de educarem os seus filhos, de prepararem os seus filhos, de treiná-los para a vida adulta. E neste treinamento para a vida adulta, há algo de extrema importância que precisa ser transmitido aos filhos, que é o assunto casamento. É necessário os pais prepararem os filhos, como um treinador mesmo de futebol. Ele está treinando aquele filho, o desempenho daquele filho para os grandes desafios que ele vai enfrentar na vida adulta. E um assunto de extrema importância é com quem ele vai se casar.
Os pais precisam explicar a dinâmica do casamento, precisam explicar o que é uma relação de aliança. Olha, meu filho, você está sendo preparado para uma relação de aliança, e numa relação de aliança, ela é diferente de uma relação de consumo, é até que a morte os separe. Enfim, explicar para a criança o que é uma relação de aliança. Nós já vimos isso em sermões passados. Eu sei aqui que há pessoas que têm a vocação para serem solteiras. É um caso, creio eu, excepcional, mas é um caso que também devemos respeitar. Se a pessoa tem o dom de ser solteira, nós vamos respeitar, nós vamos incentivar. Mas o grande problema hoje não é a pessoa querer ser solteira para servir ao Senhor, porque o dom de ser solteiro eram pessoas e eu já conheci pessoas, e é muito bonito ver o testemunho desse tipo de pessoa, que se consagra a Deus e diz não ao casamento, porque entende que é chamado de Deus para servir como solteiro na obra do Senhor, porque quer melhor servir ao Senhor. Mas infelizmente o que temos visto é que muitos decidem permanecer solteiros para se deleitar no pecado. Então o dom do solteirismo, digamos aqui, é para servir melhor ao Senhor, e não uma desculpa para servir ao pecado. Então já começa dentro de casa os pais preparando os filhos. E agora os filhos devem se preparar também para o casamento. E o casamento, para o cristão, ele é no Senhor. Não é bom que o homem fique só. Nós lemos em Gênesis. Mas nós também lemos que para nós cristãos está proibido o jugo desigual, que é um fiel casar-se com um infiel, um crente com um descrente. Então, você jovem está se preparando para o casamento, lembre-se que você só tem uma opção: casar no Senhor. Essa é a exortação que a igreja sempre fez, está fazendo e sempre fará. Prepare-se para o casamento, mas um casamento no Senhor. Eu tenho dúvidas sobre isso aí, porque eu já vi muita gente aí que fez um namoro evangelístico, né? Namorou, era da igreja, e namorou a pessoa depois de um tempo se converteu. Isso acontece, mas isso é exceção e não é a regra. A regra nós vemos em 2 Coríntios, não precisa abrir, eu vou ler aqui, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A ideia aqui é que o templo de Deus não se mistura com o templo dos ídolos, ou o templo dos demônios. É essa a imagem que a Bíblia traz de alguém sendo cristão se casa com um não cristão. Certa vez, muitos já ouviram essa história, finjam que não ouviram, jovens, mas eu vou repetir. Ofereceu-se a um grupo de jovens um bombom. Nossa, um bombom, vamos ganhar um bombom. Só que foi falado a respeito desse bombom, que aquele bombom tinha sido lambido. Ele foi lambido por 7 pessoas. E aí ninguém quis mais aquele bombom. Então, jovem, e essa era a analogia no estudo de jovens, quando você pega o seu coração e dá para um lamber,
outro lambê, outro lambê, outro lambê, e agora chega, agora eu quero casar. Você acha que alguém vai querer um bombom lambido ou um coração lambido, destroçado, preso a tantos e tantos relacionamentos? Por isso a Bíblia orienta que nós devemos ter esse extremo cuidado, os pais na educação dos filhos, e os filhos, aquela vigilância na adolescência, na juventude, para casar no Senhor. Porque quando nós não casamos no Senhor, você já sabe, muito provavelmente, que terá problemas. Mas você deve estar pensando aí, tudo bem, Peterson, mas meu pai e minha mãe não me orientaram nesse sentido. Eu vim de uma família desestruturada, eu me converti bem depois, eu já estava casado. Uns casam bem, outros casam mal, mas eu já estava casado. A orientação bíblica é: fique como está. Você está casado, casou mal, enfim, fez burrada. A Bíblia diz: fique como está, fique como está. Mas eu me converti, meu marido não. Fique como está. Eu me converti, mas minha esposa não. Fique como está. Nesse texto que eu li, mais para o final, no versículo 17, a gente pode ler o versículo 17, diz assim, a partir do 17: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor lhe chamou. E o que ordeno é o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça incircunciso. É alguém chamado estando na incircuncisão? Não se circuncide. A incircuncisão nada é, a incircuncisão nada é. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado... E ele vai discorrendo. E no versículo 24, ele diz: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. O princípio geral é aqui: contente-se com o que você tem. Contente-se com o que você tem. Esse é o princípio geral sobre casamento. Mas nós sabemos que há exceções. Toda regra possui exceções. E qual que é a exceção bíblica para o casamento? Três casos. O primeiro caso, a gente leu, é quando o descrente fala: eu vou embora, eu não quero viver com você. Você se tornou crente chato, crente xiita, e eu vou embora. Então, a Bíblia diz: se a pessoa quer se apartar, que se aparte. Mas é o crente é o descrente querendo ir embora de casa, que vá. Não é o crente indo embora de casa. Então, se o descrente não quer viver, vamos supor, os dois lá estão juntos, casaram-se, vai tudo bem. Um exemplo, tá? A mulher, um exemplo genérico, a mulher se converte, aí ela passa a ir na igreja, ela passa a orar, ela arruma a sua vida, tenta arrumar a sua vida, e o marido não gosta, o marido faz guerra, e ele fala: eu vou embora, não quero mais casar com essa crente. Então a Bíblia diz: se ele quer ir embora, o marido descrente, que vá. E com a mulher a mesma coisa, ela quer ir embora, que vá. Então nesse caso é permitido a separação. O outro caso, o segundo caso, morte, né? Então a pessoa ficou viúva, acabou aquele casamento, é até que a morte os separe. Então morreu, separou. Então, inclusive, a Bíblia diz em Romanos 7, 2 e 3 que a pessoa pode casar de novo nesse caso, né, da viuvez. Então, o que é excepcional, né? A pessoa foi embora de casa, porque não quer viver com a pessoa. Morte e adultério. Jesus diz isso, Mateus 19, que o divórcio só é permitido em caso de adultério. Se vocês voltarem depois em casa lá, leem todo o capítulo 19 de Mateus. Os fariseus perguntam assim: é lícito divorciar por qualquer motivo? Olha a pergunta capciosa: por qualquer motivo.
Porque o que estava acontecendo na época de Jesus? O pessoal lá queria se divorciar por qualquer coisinha. Então queimou arroz, eu vou arrumar outra mulher. Você... Qualquer coisinha já queria se divorciar. Mas aí Jesus falou para eles que o divórcio foi instituído por causa da dureza do coração dos homens. Sim, estava na lei de Moisés, a lei de Moisés permitia isso, e Jesus respeitava, cumpria a lei de Moisés, mas ele disse o seguinte, em outras palavras, no contexto você vai ver, não é por qualquer motivo, é só no caso de adultério, fornicação. Então, houve adultério, houve traição, é permitido o divórcio. Então, nesses 3 casos, é permitido o divórcio, a separação, né? O descrente quer ir embora, abandono do lar por parte do descrente, morte e adultério. Só que o descrente quer ir embora, certo? Qual que é a recomendação bíblica? Lute pelo seu casamento, né? Lute pelo seu casamento. Se há possibilidade de restauração, se há possibilidade de reconciliação, no caso aqui o descrente quer ir embora só porque se tornou crente, você pode ser um exemplo dentro de casa. Nós vamos ler depois 1 Pedro 3, que fala o porte de uma mulher cristã exemplar, que muitas vezes atrai o marido, influencia o marido, e o marido quer ficar. Por quê? Pelo bom comportamento da mulher, pelo comportamento exemplar da mulher. Nós vamos ler mais para frente, está em 1 Pedro 3. Então, isso vale para o homem, evidentemente, né? Vice-versa. Então, se a pessoa fala assim, está vivendo a situação em que o marido quer ir embora, se ela for uma pessoa exemplar em casa, pode ser que ele queira ficar, né? Então, a nossa orientação seja um exemplo dentro de casa. Mas eu preciso falar aqui que às vezes o cônjuge, ele esculhamba também. Ele vive na prostituição, ele vive uma vida que causa vergonha a todos. Causa vergonha à mãe, às filhas, todo mundo da casa. Então, neste caso, é permitido o divórcio, né? É muito estranho para mim um casamento que é entre duas, né, que é uma união física, psicológica, espiritual, você pegar essa união tão sagrada e juntar com os demônios, porque quando uma pessoa se junta com prostitutas, ele está sendo templo de demônios. É isso que a gente leu lá em 2 Coríntios. Então, é muito estranho esse relacionamento sagrado ser agora aqui uma casa de demônios. Então, muitas vezes a mulher ou o marido, ele fala, chega, está tendo muito adultério, isso aqui é só desgraça, não é bom exemplo para ninguém e tal. Então, nesses casos, é permitido o divórcio. É claro, existe o perdão, a graça de Deus. Eu já vi isso, pessoas próximas que perdoaram o caso de adultério, mas houve arrependimento e houve mudança de vida, houve o perdão genuíno e seguiram em frente. Mas nem todo mundo tem essa capacidade de perdoar, né? O perdão, ele exige a graça de Deus. E veja, imagine uma situação que a pessoa está vez após vez cometendo os mesmos pecados, trazendo aquela desgraça para a família. Então, em alguns casos, a separação é o que ocorre, né? E é permitido pela Bíblia, nas palavras de Jesus, Mateus 19. O problema é o seguinte, é que muitos, primeiro, não tentam lutar pelo casamento, quer ir e vai. Então, algo sagrado, algo importante, facilmente é deixado. Ou não quer lutar pelo perdão, não quer tentar o perdão, não quer tentar o arrependimento. Então, a nossa orientação é evidente que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Por isso que existe aconselhamento pastoral, para não trazer aqui uma receita mágica de bolos. Cada caso é um caso, mas nós orientamos: lute pelo seu casamento, perdoe, restaure. Se há possibilidade de reconciliação, reconcilie-se, não
separe. Contente-se com o que você tem. E por que é importante lutar pelo casamento? Por que lutar pelo casamento? Primeiro, um casamento aqui em que um dos cônjuges é descrente. Por que eu devo lutar por um casamento quando o meu marido é descrente? Ou quando a minha esposa for descrente? Porque o seu cônjuge pode se converter. E porque os seus filhos podem ser influenciados. Imagine que tem um casal e um dos cônjuges é convertido, o outro não. E tem, 3 filhos. Se eles se separarem, aí que os filhos não vão ouvir do evangelho de jeito nenhum. Mas, se eles vivem juntos, tentam lutar pelo seu casamento, pode ser que os filhos sejam bem influenciados e pode ser que eles se convertam. Então, essa possibilidade do cônjuge se converter e dos filhos desse casamento se converter, já é um grande motivo para você lutar por seu casamento. Mas como lutar por esse casamento? Geralmente, eu vou usar os exemplos aqui que eu mais vejo, tá? Mas o oposto é verdadeiro também. A mulher se converteu, o marido não. O que ela passa a fazer? Coloca louvor para cá, louvor para lá, folheto em cima da mesa, a Bíblia aberta no Romanos 10 e tal, coloca na geladeira, João 3,16, aliás, e ela faz as várias armadilhas evangélicas ali, e manda um pastor lá para tentar, não, vai lá, conversa com meu marido, joga a bola com ele, já fala não sei o que. Isso não funciona, não funciona. Então, vigília de oração, já vi muitas pessoas, não, agora eu vou fazer vigília de oração, o meu marido vai se converter, porque eu vou orar no monte de madrugada, para ele se converter, e ele vai se converter. O que acontece? A mulher passa a madrugada no monte de oração, no outro dia, tá um zumbi, porque não dormiu, não consegue fazer nada em casa, não dá atenção para os filhos, não dá atenção para o marido, brigam, aí não adianta pôr louvor lá, não adianta pôr pregação, não adianta nada disso. Então, o que adianta? O que adianta? Vamos a 1 Pedro 3, 1 a 7. Pedro 3, de 1 a 7. Diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Nós já aprendemos numa outra pregação que ser sujeito é nada mais nada menos do que respeitar a autoridade. Então imagine, o marido, mesmo descrente, tem uma mulher que respeita a autoridade dele. O que seria isso na prática? Seriam atitudes de amor. Por exemplo, as obrigações, né? Cada casal decide aí em casa quais são as responsabilidades, né? Isso varia. Mas, por exemplo, me agrada, vou falar um pouco do meu lar, né? Que é o que eu conheço mais. Mas me agrada muito e mostra respeito pela minha pessoa quando a Cris resolve alguns problemas e não deixa chegar em mim. Quando eu chego em casa, a casa está limpa, está cheirosa, a bebê tomou banho, os pratos estão bem dispostos na mesa, com uma floreirinha ali para nós jantarmos. O jantar está preparado. Então, ela entende e ela gosta de fazer isso, ela entende que essa é a responsabilidade dela. E quando ela faz a responsabilidade dela de maneira a me honrar, a me respeitar, eu me alegro, né? Então, às vezes nós discordamos, mas nós combinamos: amor, vamos lavar roupa suja em casa? A gente acha tão feio bater boca na frente dos outros. Então vamos fazer o seguinte: se você discordar e tal, só dá uma apertadinha na minha mão e a gente resolve em casa, né? É uma maneira de ela honrar a minha autoridade. Agora, se ela de repente, não, Peterson, você é mentiroso, não, Peterson, você... ela está desonrando na frente de todo mundo a minha autoridade. Então isso é muito particular e é combinado entre o casal. Mas nós combinamos algumas coisas.
E ela se esforça para honrar a minha autoridade. E eu me esforço, apesar das minhas limitações, para amá-la, né? Da maneira que posso. Então, quando a mulher faz isso, ela é submissa. Isso é ser submissa. Homens e mulheres têm responsabilidades diferentes. Cada um assume o seu papel, a sua responsabilidade para o bem do outro. Não tem problema nenhum. Então vamos lá. Semelhantemente, vós mulheres sede sujeitas aos próprios maridos, para que também, olha só, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Olha que interessante. Aqui ele fala da possibilidade do marido ser ganho sem palavras. Como? Pelo porte da mulher. O que geralmente acontece no meio evangélico? Falação, você precisa se converter, e você é um pecador, e você vai para o inferno, e fala. Se ela puder deixar gravado lá um radinho o dia inteiro falando, ela fala o dia inteiro. Mas a palavra de Deus diz que a pessoa aqui ganha sem palavra. Por quê? Porque o comportamento, o porte da pessoa fala muito mais. Então, será cônjuge, ou marido, ou mulher, depende do caso, será que o seu porte, o seu procedimento fala mais do que as suas palavras? Continuando, versículo 2: considerando a vossa vida casta, em temor. O que é uma vida casta? É uma vida pura, em temor. Que temor? Temor a Deus. Então é alguém que busca por agradar a Deus, por se afastar do mal, buscar o bem, a verdade. Olha, que marido não vai querer uma mulher que busca se apartar do mal, busca se apartar da fofoca, busca se apartar da futilidade, busca se apartar das briguinhas, e busca o bem, busca a verdade, busca uma vida pura, uma vida casta, em temor a Deus. Versículo 3: o enfeite delas, aqui está falando das mulheres, tá? O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, ou a pessoa interior, a pessoa encoberta no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então ele fala o seguinte: a verdadeira beleza, riqueza de uma mulher não está no frisado dos cabelos, nas joias e nos vestidos, não está no exterior, está no interior. Ele diz, no homem encoberto no coração, né? Tem alguma versão diferente? Ou na pessoa encoberta, ou no homem interior. Mas quer dizer o que? A pessoa interior, o caráter. Esse caráter, e fala ainda, um espírito manso e quieto. Esse caráter, ele é visível. É visível que é alguém gentil, respeitável, de palavras que edificam, que trazem graça, que está pronto para aprender, que não fica falando a todo momento, mas respeita as outras pessoas. Isso é precioso diante de Deus. Então, se a pessoa tem esse caráter transformado por Deus, essa beleza interior, isso agrada ao marido, mesmo que ele seja descrente. E aí aqui ele dá o exemplo de Sara, né? Que se submetia a Abraão e até chamava Abraão de Senhor. Era uma outra cultura, mas nós preservamos o princípio de submissão, lembrando que submissão é respeito à autoridade. Então, um cônjuge que age em amor, que tem um bom procedimento, se submete, não fala demais,
tem temor a Deus, procura viver uma vida santa, casta, não quer se aparecer, mas tem modéstia por fora e por dentro, tem um espírito manso e tranquilo, a Bíblia diz que pode ser que nesse caso o marido seja atraído pelo Evangelho. Então, vale a pena lutar pelo seu casamento, vale a pena. Eu sei que tem as agruras da vida, e eu sei que muitas vezes você nem sabia dessas orientações da palavra de Deus, mas pare e pense agora na sua vida aí, né? Lute pelo seu casamento. Uma senhora conhecida minha daqui, nossa conhecida, eu conversei com ela e falei, poxa, que bonito, né, o casamento de vocês e tal. E ela me respondeu, várias vezes eu já quis me separar do fulano. Ah, nunca passou pela minha cabeça. Várias vezes eu já quis me separar. Mas desde que eu me casei, eu guardo na minha memória uma imagem de eu e o meu marido velhinhos juntos. E essa imagem tem me dado forças nas horas de dificuldades. No meu caso, logo que eu me converti, eu vi uma imagem muito bonita, assim, uma foto da família do seu Edson. Ele veio aqui falar, muitos vieram aqui, e eu falei, puxa, tinha recém-convertido, era solteiro. Eu falei, puxa, que foto bonita, uma família, filhos, genros, noras, netos. Eu falei, eu quero uma imagem dessa também, eu quero ter essa foto aí também. Então aquela imagem de uma família feliz, um casal envelhecendo juntos, essa imagem, eu creio que ela é muito mais atrativa ao nosso coração do que você sozinho num asilo, você abandonado, ou uma casa triste, vazia, só guerra, só destruição, só rancor, só amargura. A minha sogra contou uma história ontem, a gente passou um tempo lá, que ela ouviu, não sei se eu vou conseguir contar igual ela, mas ela ouviu no ônibus um velhinho dizendo, eu tenho 93 anos, e sabe quantas mulheres eu peguei? Aí, né, todo mundo, quanto, né, cada um ia falar seu número aí, né, o pessoal do mundo, mas ele era cristão, e ele respondeu, apenas uma, a minha esposa. Então esse é o verdadeiro testemunho. E certa vez perguntaram para um grande pastor lá nos Estados Unidos, que tinha uma igreja enorme, um ministério, sabe aquele ministério que multiplica mesmo? A gente quer que a IBC multiplique muito, tenha várias congregações. E aí esse pastor muito próspero, muito frutífero, perguntaram para ele assim, qual é o maior sucesso do seu ministério? Qual o maior sucesso do seu ministério? E ele respondeu assim, o maior sucesso do meu ministério é nunca ter que ir lá para os meus filhos e explicar por que eu traí a mãe dele. Esse é o meu maior sucesso. Então, talvez alguns aqui estão com um nó na garganta um pouco, e falem, puxa, é difícil isso, né? Essa fidelidade, eu manter, né, essa coisa bonita, né, ter a foto, né, de uma grande família, envelhecer junto, há brigas, há conflitos. E graças a Deus nós temos a palavra de Deus que nos dá esperança, porque fala da graça de Deus, que nos ajuda a administrar consequências de às vezes uma vida longe de Deus. Todos nós aqui temos um passado, e Deus sabe, e Deus disponibilizou a sua graça para nos ajudar nesse passado, para nos ajudar nas consequências do passado, que muitas vezes são consequências difíceis de lidar, mas Deus dá graça para mesmo quem veio de famílias destruídas, famílias desestruturadas, famílias
sem a presença paterna ou materna, poder olhar para frente e a partir de agora traçar um lindo projeto de acordo com a vontade de Deus. Seja qual for o seu caso, você tem disponível a graça de Deus. Mas é preciso uma coisa muito importante aqui. Se não fica muito teórico, a graça de Deus, a graça de Deus. Mas eu devo pegar essa graça de Deus e aplicar no meu dia a dia, em cada situação da minha vida, em cada decisão que eu for tomar. Isso é fé verdadeira. É eu confiar em cada decisão. Então teve uma briga, teve conflito, calma aí. Eu vou buscar o poder e a graça de Deus agora, nesse momento. Espera aí, amor, deixa eu orar antes. Deixa eu orar a Deus para saber lidar melhor com esse conflito. Espera um pouquinho, eu vou buscar conselho para saber orientar o meu filho. Isso é aplicar a graça de Deus no dia a dia. Então, quando surge o problema, quando surge a dificuldade, você recorre à graça de Deus, seja através da leitura da palavra, da meditação da palavra, oração, ligando com um irmão que é maduro, que é um conselheiro. Então não adianta nada você saber que a graça de Deus te ajuda, se você não aplicar a graça de Deus em cada uma das situações difíceis da sua vida. E eu finalizo lendo ainda em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, vou ler do 8 ao 12, que diz o seguinte: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Se você quer mudança, se você quer fazer a vontade de Deus, saiba que os olhos do Senhor estão sobre você, e os seus ouvidos, os ouvidos do Senhor, estão atentos às suas orações. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado pela sua graça. Obrigado porque quando nós vamos até o Senhor com o coração contrito e quebrantado, o Senhor não nos rejeita, mas os seus olhos estão sobre nós e atento está às nossas orações. Muito obrigado. Que o Senhor conceda graça, misericórdia, direção, sabedoria a todos os casais da igreja, a todos os solteiros, viúvos, pessoas sozinhas da igreja, jovens da igreja. Todos nós formamos o corpo de Cristo e cada uma dessas pessoas são importantes para a saúde do corpo de Cristo, que é a igreja. Cuide de cada um de nós, nos ajude, é o que te pedimos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora, para ficar bem claro que a gente precisa da graça de Deus para ser fiel, para fazer a vontade de Deus, vamos cantar a graça, a bênção. Só para a gente recapitular, vamos nos colocar de pé. Isso está em 2 Coríntios, no final, que a graça de Deus, vamos lá, me ajude. Que o amor de Deus o Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito esteja com todos vós. Mas nós vamos cantar, muito bonita essa música. Yeah.
escuro e assim o nosso culto estará encerrado.